Ministra, uma reforma tributária, ela é possível, é necessária? Como é que a senhora avalia isso? Esse é um tema extremamente delicado e recorrente, porque eu costumo dizer aos meus alunos que reforma tributária é um tema que surgiu desde que eu era criança. Então eles fazem a conta e falam, nossa, mas então esse tema realmente é muito antigo, né? Porque desde que eu era criança se fala de reforma tributária. E se fala sempre. A cada nova Constituição, a cada emenda constitucional, a cada mudança legislativa, se fala, não, é preciso reformar. A questão da reforma é muito complexa, porque a parte dessas dificuldades que eu já tracei, de termos uma federação, todos tributando, uma porção de níveis legislativos, a reforma tributária ela não envolve só questões jurídicas, ela envolve questões econômicas, questões políticas. Então, na verdade, é um universo de aspectos que devem ser pensados para se idealizar a promoção de uma reforma. A começar que é preciso mudar a Constituição, exatamente por esse ponto que eu mencionei anteriormente, já que a Constituição brasileira fala tanto de tributação, uma reforma, necessariamente, uma reforma verídica, verdadeira, ela passaria por alteração constitucional. E nós sabemos que alterar a Constituição brasileira, alterar a Constituição não é tão fácil. Alguém vai dizer assim, não, mas como uma Constituição que já teve tantas emendas, como não é fácil? Apesar de ter sido já muito modificada, mas a emenda em si, o processo de emenda, todos sabem, é um processo mais complexo. Então precisaria primeiro mudar a Constituição. Depois, essa mudança constitucional profunda em termos do sistema tributário, que tem lá um capítulo inteiro dedicado para isso, isso refletir-se-ia também em todos os demais níveis. Então o código teria que ser mudado, as leis locais, as leis federais, as leis locais, enfim. O que me parece melhor a essa altura, em vez de se falar uma reforma tributária, é fazer alterações no código de modo a ajustá-lo à Constituição atual, que é muito posterior a ele. Então, esses desencontros que eu mencionei de início, então seria interessante que nós pudéssemos fazer algumas alterações no código. É o que me parece que seria mais factível no momento, né? É um código complexo, né? Sim. A senhora chegou a comentar no bloco anterior, comparando com outros países, dá para fazer essa comparação, né? Sim, exatamente porque em outros países, por exemplo, países que não têm a forma de Estado federal, países, por exemplo, o sistema unitário, esses países não têm diversas pessoas legislando sobre tributação. Então, esse é um problema do Brasil, né? É uma peculiaridade brasileira. Então, você tem diversos entes federativos legislando sobre matéria tributária. Então, em outros países, muitas vezes a legislação tributária é feita por um ente central e aplica inteiramente ao país. Aqui não. Para complicar, a Federação Brasileira, como é sabida e ressabida, ela não é uma federação, um modelo federativo típico de Estados-União e Estados-membros autonomamente recíprocos. Nós temos municípios que têm autonomia e que legislam sobre tributação. Então, quer dizer, tudo isso tendo que se afinar às normas gerais de direito tributário que se contém no Código. Então, o Código tem que dialogar com essa legislação, a legislação tem que dialogar com o Código tem que dialogar com a Constituição. A senhora tem a publicação Curso de Direito Tributário, Constituição e Código Tributário Nacional, né? Qual é a importância de destrinchar aí essas questões tributárias de uma forma mais didática? Foi um grande desafio escrever esse curso. Eu só ousei fazê-lo depois de mais de 20 anos de magistério e justamente o desafio foi porque justamente o direito tributário sempre foi uma disciplina considerada muito difícil, muito árida, muito complexa. E de tanto ouvir isso dos meus alunos, né, porque eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo há mais de 30 anos, tanto ouvir isso dos meus alunos de graduação, o meu desafio foi tentar escrever uma obra que fosse muito didática, muito objetiva, que tentasse destrinchar o direito tributário, as noções básicas, de modo a que os alunos pudessem compreender mais facilmente. Eu espero ter conseguido de alguma maneira contribuir para isso. Os alunos gostam do livro. É um livro muito, muito básico, mas ele tem efetivamente essa missão de ensinar as noções essenciais dessa matéria, para que depois aqueles que se interessem possam desenvolvê-las com outras obras também. Com certeza. A JUF ela esteve presente e apoiou o seminário dos 50 anos do Código Tributário Nacional, né? Esse tipo de evento é importante para poder, enfim, para que o assunto seja amplamente divulgado, falado, né?
Eu penso que sim. Na verdade, a ideia foi minha de fazer com que justamente neste tribunal, como eu mencionei, tenha a missão de uniformizar a interpretação sobre as disposições de leis federais e do Código Tributário Nacional. Eu entendi importante registrar esse marco dos 50 anos com um evento, ainda que tenha sido um evento simples, foi uma duração de um único dia, mas nós trouxemos aqui profissionais muito gabaritados e pessoas que vivenciaram o início da aplicação deste código. Então, nós trouxemos juristas que viram o código nascer, quer dizer, que quando ele nasceu em 66, eles já estavam aí militando na docência do direito tributário, advogando em matéria tributária, então puderam dar uma excelente contribuição, um excelente testemunho do que era a interpretação no início, de como essa interpretação foi mudando, quais as questões que vieram sendo. Então, nós aplicamos o código mais recentemente, mas eles aplicam, eles interpretam e aplicam desde muito tempo. Então, eu acho que isso foi muito importante. E tive também, que é preciso registrar, o inestimável auxílio do ministro Gurgel de Faria, que também aqui é meu colega, na realização desse seminário. Então eu acho que foi muito positivo para a gente refletir sobre a existência do código até o momento. Uhum. Falando sobre a taxa de congestionamento, né, na Justiça Federal, passa dos 90% aí, e só de execução fiscal é o que corresponde à maior parte, né? Como é que a senhora avalia isso? Eu avalio, de toda essa experiência que eu tenho de Justiça Federal e agora aqui também no Superior Tribunal de Justiça, esse congestionamento dos processos, especialmente na área da magistratura federal, ele se deve justamente a essas questões de massa, como a gente diz, que são questões previdenciárias, questões tributárias. Essas são as principais causas, tipos de causas que realmente congestionam toda a tramitação dos processos e o funcionamento da justiça. Então, o direito tributário ele é responsável por muito disto, porque o volume de ações, né, quando alguém resolve, por exemplo, questionar um dispositivo de lei, quando alguém resolve questionar uma ofensa ao código, então, essas ações, como são milhares de contribuintes na mesma situação, então a gente pode imaginar milhares e milhares de ações individuais. Então, esse é um problema muito sério. Nós temos mecanismos já, que a Constituição prevê, que o Código prevê, que o Código 73 já tinha, de alguma maneira, em alterações que foram promovidas, já previa, e o Código atual, o Código de 2016, esse Código trouxe uma porção de aperfeiçoamentos a esses mecanismos de coletivização de julgamentos. Então, essa nova sistemática processual, ela casa muito bem com as lides tributárias, exatamente porque a solução dada num leading case, como a gente diz, um precedente, a formação de um precedente, ela vai resolver uma porção de causas, de leads, de disputas que são exatamente iguais. Na sistemática dos recursos repetitivos, aos quais a matéria tributária se amolda muito bem, criar os precedentes para justamente, a partir do precedente fixado aqui da interpretação fixada para o Código Tributário naquela discussão fixada pelo STJ, que isso seja aplicado, né, como manda o Código atual, sem nenhuma dúvida, seja aplicado por todas as demais instâncias.